Então, esse é um Hydra 6, talvez depois eu vou criar até uma playlist já, pra deixar, eu vou continuar falando sim sobre o mesmo assunto, colocar mais prova lógica aqui, prova, como eu até digo no primeiro vídeo lá, mas na verdade tá falando de algo que não é da minha área, matemática, mas como já se provou coisas pelo absurdo, e vou fazer isso. Esse formato aqui, que eu coloco só uma imagem, é um formato podcast, e tem no YouTube sim, tem coisas assim, já vi, não necessariamente, talvez desse estilo, mas tem com uma imagem só. Eu sou uma pessoa que além de ver vídeos no YouTube, eu gosto de ouvir áudios também. Então, para quem quer ouvir, eu prefiro assim por enquanto. Depois eu vou colocar talvez mais imagens novas, porque eu já tenho algumas coisas que já estão repetidas e já acho que já tá bem claro. Quem quiser ver, quem quiser não ver. Mas tem mais coisa até para colocar. Mas eu vou dar mais provas. E vou repetir sim, até porque é aquela coisa, né? A Terra gira em torno do Sol. Alguns podem dizer até o contrário. Ela faz uma rotação, uma translação. E ela faz um looping, né? Se ela, a Terra descarrilhar e sair do looping dela, que eu fui muito acusado disso, tu ficar repetindo, não, vou repetir. Que nem eu vejo torcedores lá do Internacional repetir a mesma coisa, do Grêmio repetir a mesma coisa, do Flamengo repetir. Eu vou repetir esse negócio, assim, de tentar, a retórica falsa, né? De tentar me descarrilhar, porque justamente alguém comete um estelionato e diz assim, não, mas não sei o que e tal. Eu já mostrei nos vídeos atrás, o e-mail da dona Mauna Miller Carvalho. Tem mais delas, né? Eu não sei se tá num outro vídeo, até se eu cheguei a colocar ou se eu tirei. Até porque às vezes os vídeos não ficam tão bons quanto eu quero. Não tenho muito recursos para encaixar a fala com as imagens e às vezes eu acabo deletando. São no improviso mesmo. E a Mauna disse que eu tenho que pedir as minhas coisas. É o que é um absurdo, é um paradoxo. Aliás, eu nunca deveria ter pedido, mas eu já pedi. A dona Mauna e a Eliana que dizem, esperam ser demitido, a dona Eliana pega os contatos. Aí eu tinha falado sobre sala anecoica, eu tirei porque eu acho muita metáfora, eu vou direto ao assunto, né? Assim como as coisas ecoam no som, na mecânica, elas ecoam. A Eliana pega os contatos, ela quer dizer, ela quer tentar me convencer que nem uma estelionatária que ela é. Liana, vamos repetir que saiu dos colégios Nodal, foi convidada a sair, ou saiu, não sei os motivos, era bom descobrir até. E foi estudar no Colégio São José de São Leopoldo, onde ela foi pega cheirando liquid paper. Liquid paper é tipo uma espécie de solvente branco para apagar a marca de caneta, uma tinta branca para apagar a marca de caneta. Ela foi pega cheirando aquilo. A dona Mauna, daí as duas esperam, a Liana pega os contatos e eu sou massacrado aqui. A Liana diz que todo mundo é bom, só que eu sou demitido. Eu já falei da minha demissão, absolutamente legal, mas eu perdoo a minha gerente, eu perdoo, tenho uma dificuldade de encontrar ela na justiça aqui, porque ela fez o. Se eu tivesse na pele dela, e ela escuta aquilo, e eu sou massacrado, inclusive com o Hermê, depois de falar que eu sou um filho maravilhoso ali em 2017, dizer que eu fui uma vergonha por 43 anos e que eu merecia ser morto. E a filha da gerente, no dia 5 ou 6 de abril, eu até publiquei no Facebook, numa das redes, mas um mês antes, quer dizer, 15 dias antes a gerente fazer a armadilha, e a Manu mandar, inclusive, um e-mail no dia que a gerente faz a armadilha, que ela diz, olha, tu vai trabalhar esse final de semana sozinho, Manu me manda um e-mail dela, né, como é que eu vou te falar? As tergiversações, vou falar pra vocês, as tergiversações dela, eu ia falar diversões, mas diversões no caso de fazer uma manobra diversionista, né? E a filha da gerente, então, o Hermê tinha falado, eu não tinha conseguido contato com eles, e isso aí que o Hermê falou que eu tava morto. A filha da gerente falou pra mim no início do mês, isso que me assustou, porque eu tinha recebido já 4 ameaças ali praticamente, e essa foi na frente da gerente, e ela disse assim, ó, ninguém vai tá aí pra ti se tu aparecer morto, se tu for colocado num porta-mala de carro. E o Hermê, quieto, eles quietos, sem falar nada. Então, quem não vê nexo causal, isso é importante falar no direito, nexo causal, quem não vê cronologia nas coisas, bom, não quer ver. Mas eu sim, eu fiquei com muito medo pelo tipo de pessoas que circulam. A polícia aqui da França sabe que a estação é um lugar, aliás, um lugar muito visado pelos protestos quando tinham, mas circulam ali muitas coisas, como quase uma estação de ônibus no Brasil, praticamente a mesma coisa. Aliás, vou te dizer da minha cidade onde estava, não sei se aqui não é pior até às vezes, sabe? Tipo, das estações que eu passei até Porto Alegre. Claro, eu fui na estação do Rio de Janeiro também muito pouco tempo para julgar.
Mas é difícil, é um lugar difícil. E eu trabalhei 4 anos, praticamente quase 4 anos nesse CDI, e já estava trabalhando com trabalhos precários. Aliás, tem até, eu não sei se eu vou colocar, mas tem um vídeo de um rapaz que eu achei bem novo. Ele é de origem chinesa, mas ele é francês. E até ele parece novo, mas ele tava vendo, até não sabia qual era a especialização dele, porque eu vi que ele tinha umas ciências que ele não tem muita habilidade. Ele mesmo fala que ele cometeu erros nos primeiros vídeos dele, mas eu tô acho que no segundo ano de vídeos dele que ele publicou, e ele tá em 2017, eu acho. E ele pergunta pra ele tá respondendo um FAQ, que até talvez eu coloque aqui, não sei. Na descrição eu vou pensar, vou ver se eu acho. Ele tá respondendo um FAQ onde ele fala em francês que, na verdade, me surpreendeu. O percurso dele era em matemática, ele tem pós-doutorado. E ele só conseguia trabalhos precários. Para isso ele foi do YouTube. Claro, ele tem uma câmera, ele tem dois microfones. Tem um microfone esses de lapela, que a gente chama. Tem um outro microfone para fazer off. Certamente ele tem um tripé também, ou algum material, porque ele usa. A não ser que tenha alguém filmando para ele às vezes, mas ele tem algum material que ele usa para focalizar. E mais material de edição. É impossível ter isso. E deve ter tempo, né? Para financiar. Mas ele acabou justamente pela questão dos contratos precários, que é o chômage também, que é o desemprego. Um cara com um pós-doutorado em matemática, que parece ser bem inteligente, bem dedicado, tá tendo que recorrer ao YouTube para tentar um recurso que, vamos dizer, tá, não, mas demora anos, demora às vezes 2, 3, 4, 5 anos, e tem que ter tempo, paciência, tem que saber fazer um marketing próprio. Tem que saber fazer, não, tem que ter tempo para fazer. Saber fazer marketing, eu sei. Mas tem que ter tempo para isso, para tu poder gerenciar, porque senão tu tem que contratar pessoas, contratar equipes e tal. Tem que ter tempo. Então não é. Mas é para mostrar o nível de desemprego. Porque o rapaz até falou: olha, por ele até ele teria trabalhado em outras áreas, mas como ele tinha contratos precários, depois ele conseguiu um trabalho, até pela cadeia dele já, mas ele consegue. Não sei se ele tá naquele trabalho ainda, porque eu não, como eu falo, eu vou acompanhando desde os primeiros vídeos. Nem todas as redes eu faço isso, nem todos os canais. Às vezes eu começo do último, às vezes eu vejo vídeos aleatórios. Alguns canais eu começo desde o início, pra ver mesmo que leve tempo, leva bastante tempo, depende da frequência que a pessoa publica. Tem pessoas que não publicam muito, então pessoas que eu comecei a ver canais aí de 4, 5 anos, mas que elas vão publicar uma vez, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Então, quando tu vê, parece que vai ser bastante coisa pelo primeiro vídeo, mas não tem muitas coisas. E é só uma maneira. Mas voltando, então, a dona Liana, para falar, não, depois porque vem essa história do, agora o Ayrton consegue trabalho, eu sou demitido da maneira que eu fui sob ameaça, trabalhando sozinho, sem banheiro. Eu teria, no mínimo, um amigo e um aliado aqui se eu estivesse trabalhando com alguém junto, porque teria sido outra pessoa ter me demitido junto, para não falar, estou falando de um mais, poderia ser uma equipe toda. Porque se tu trabalhou numa loja, não importa o lugar. Trabalhou um funcionário da arena, fechou a arena. Não sei que tal. Tava trabalhando sozinho. É outra questão, sabe? Um funcionário tá falando da arena do Grêmio, o Beira-Rio. Ou pegar outra loja, sabe? Tava trabalhando sozinho. É uma coisa completamente diferente. Tem que ver, eu nunca vi. Não, isso aí não é causa para demissão, nunca. Ah, e mostra as ameaças. Mas para mostrar mais ainda, e para extrapolar, eu até vi uma frase agora, primeiro também, falando, aproveitando o mote, né, dessas coisas também. A Liana vai começar com uma série de acusações, depois é claro que eu fico explosivo, e eu vi uma frase agora, eu gosto de ver essas frases, citações, às vezes nas redes, que como é que é uma pessoa explosiva, pode ser uma pessoa boa, e uma pessoa calma e calada, pode ser uma pessoa muito, fazer maldades, pode ser uma pessoa muito ruim. É mais ou menos o que está acontecendo, né, e aliás, queria continuar, eu fui demitido, e a dona Mauna e a dona Eliana mandaram elas se aproveitar daí. E assim, elas voltaram a falar comigo dizendo que eu precisava seguir um tratamento. Ou seja, eu fui demitido por causa disso. Porque elas conseguiram colocar, eles esperaram ser demitido pra dizer que eu tinha que fazer um tratamento psicológico por paranoia, sei lá o quê. Tipo, sei lá, pegar o Santana era paranoico, o Guerrinho, o Baldaço, o Davi Coimbra é paranoico, sabe? O Hermenegildo que julga, assim, também os cronistas esportivos, políticos, julga tudo, sabe, também, né? A Liana, daí tem que falar só mais algumas coisas sobre isso. A dona Mauna, eu tirei carteira com 18 anos, comecei a aprender com 17 anos. Naquele tempo, eu nasci em 75, então com 92, em 1992 eu estava com 17, comecei a fazer algumas aulas de direção. Às vezes até pegava o carro para dar uma manobrada escondido, cheguei a dar umas duas batidinhas, umas raspadas no portão,
ali na saída para nessas manobras para tentar estacionar. Não devia, mas acho que quase pelo menos toda pessoa na minha época fazia isso. Muitos faziam. Pegava um carro até sem nenhuma autoridade e tal e tudo. E eu queria dar uma manobrada no pátio. Acabei fazendo bobagem. Deve ser as piores coisas que eu tenho que dizer assim, foi culpa minha. Teve que dar uma reparada na lateral do carro no início. Mas daí a dona Mauna não aprendeu a dirigir. Eu tirei minha carteira com 18 anos. Né? Eu tive, inclusive, aulas com o senhor Hermenegildo de Assis Brasil Carvalho, em 4 horas, e me recusei a ter com a esposa dele, porque eu falei, olha, com ela vai me matar. Ela vai matar. Um caso muito parecido com o do Daniel Fikes, eu acho, que não sei com quem que aprendeu, mas que não conseguia dirigir. Eu falei, eu não vou conseguir dirigir assim, não dá. Eu tive 3 aulas, eu acho, 2, talvez. Falei, impossível. Se a senhora já estava me prejudicando, aliás, não sei porque até aceitei as aulas dela. Eu falei, olha, isso aqui vai me destruir com o meu sistema nervoso. A gente ia num bairro bem distante, não tinha nada, tinha coisas em construção. E ela tinha uma crises nervosas, assim. Então eu falei, não. E com o senhor eu aprendi a dirigir. A Malna foi aprender com essa senhora. A Malna tirou a carteira dela, tem que ver. Mas no mínimo, 1 ano e meio depois. 1 ano e meio, 2 anos depois. A Malna tirou com 20 anos, eu tirei minha carteira com 18. E é importante falar isso, porque eu já vou explicar por quê. É porque a dona Liana nunca trabalhou e nunca se formou, não tinha, até os 42 anos. Agora ela omite essas informações. Né? Se tá agora, se ela pode ser empreendedora, é pior para ela, porque ela tá ganhando dinheiro da onde para ser empreendedora? Do governo? Da onde? Dos pais dela? Sabe? Depois talvez até vá falar, vai ao encontro dos pesadelos que eu tenho repetidas, todas repetidas noites, mesmo quando eu não penso no assunto. Mas é o que tá acontecendo. E a dona Mauna, que ela fala com a Liana justamente essa aí, tá? Essas dizem que eu tenho que me tratar, uma pessoa que nunca trabalhou. A Mauna que tirou a carteira dela com 20 anos, eu tirei minha carteira no Brasil, sempre dirigi, aliás, no Brasil, quando pude, quando tinha carro disponível, normalmente tinha. Sempre teve pros 3, aliás, pelo menos um ou dois. Depois tinha um para cada um, precisa falar, precisa ser dito. Aliás, a dona Liana não pagou as contas dela, eu acabei pagando todas as minhas contas. E o que financiou meu carro, minha viagem foi a venda do carro e várias coisas que eu vendi. O que sobrou das minhas coisas tem coisas importantes, tem coisas que não dá bola. Não adianta mandar meia, blusão de lã que eu sou alérgico, não sei o que, isso aí dá até pros pobres do Brasil. O Gourmet já tinha me perguntado ao longo dos anos algumas coisas, que eu falei, olha, isso aí pode dar, pode dar. Agora tem coisas lá que são importantes pra mim. Isso aí eu falei pra dona Mauna. E pra ele, pro senhor Hermê também. A Mauna voltou. Pede pra quem? Pro pai dela e pra outra senhora, que é me obrigar, a senhora que me atacou depois de 21 anos, 98, que eu parei de falar porque não tinha condições. E é importante sobre a carteira de motorista, porque eu dirigi na Inglaterra, eu tenho uma foto sobre isso, aliás, eu tenho mais de uma, mas tem uma que tá clássica, já tá no meu Instagram, tá no meu Facebook, tá... Eu acho que eu não coloquei aqui, mas foi quando eu cheguei na Inglaterra, no primeiro ano. A gente alugou carro até com amigos meus, que são amigos ainda. Esse é importante não falar os nomes, porque quando eu falo o nome, será que é azar? Eu falo o nome pros pais da Mauna, pra Mauna e pra Eliana, vem que nem os Thenardier. Aí eu me transformo no bandido. Tenho me transformado na pessoa ruim, numa pessoa horrível. Eles conseguem fazer isso. Ah, porque precisa de tratamento. Eles conseguem passar essa imagem. Isso aí é difamação, isso é caso penal. Eu falei mais ou menos com 10 advogados. 9 disseram que é caso penal e que dá um monte de coisas. Eu não consegui engatar um processo ainda, mas eu vou conseguir. Não consegui engatar um contrato por diversas questões, por eu estar fora. ah, por várias questões, por eu estar fora, por questões da moeda, por questões de tempo, por eu mesmo desistir, por eles talvez disserem. Teve alguns, tem posições divergentes, mas por várias questões eu não consegui engatar um contrato ainda, mas também não desisti. Então eu vou procurar um advogado, porque o caso é latente, assim. A única advogada que não, na verdade era uma professora de uma faculdade, que defendeu estranhamente, a única coisa ela disse que ela disse que todos os outros estariam errados, e eu poderia até citar o nome, entre eles tem até pessoas que eu conheço, que não gostariam do que ela falou, que são incompetentes, não sei o que, esses 9 seriam incompetentes, só ela. E ela disse que eu não teria nenhum direito, salvo fazer um processo de interdição contra a mãe da Mauna, que a mãe da Mauna estava muito grave. O que me leva a crer, pelo lugar que ela trabalhava, que ela dava aula, tudo, e, e da onde ela tinha laços com a irmã da mãe da Mauna. E entra uma disputa, porque o resto era a única coisa que ela estava interessada, que eu fizesse um processo de interdição contra a mãe da Mauna. Aí entra uma disputa que está num outro grau, uma disputa que a dona Cecília, a senhora, a mãe
da mãe da Mauna, a senhora minha avó, ainda está viva, recebendo uma pensão de 10 mil reais por mês e tem patrimônio ainda a discutir, que é o que eu falo para a Mauna, que ela entra em contradição com a própria mãe dela, as duas entram em contradições. Mas seria a única coisa. Ah, seguindo nisso, eu, além de também ter dirigido lá em Londres, na Inglaterra, onde a mão trocada, e é difícil, eu vou falar, é complicado realmente, bah, porque tu tem um hábito de fazer, para quem nunca, tem que imaginar, porque é só, tá, entrando no carro, não, vou falar das dificuldades que eu tive, né, a gente foi para algumas cidades no sul, que tinham praias e tal, as dificuldades que eu tive mesmo dirigindo na freeway ou até nas cidades, primeira marcha, o câmbio é do outro lado, né, então quem tá acostumado a dirigir na esquerda faz o câmbio, né, com a direita e tal. Os pedais acho que são iguais, se não me engano. Eu até não tenho essa lembrança, mas os pedais são praticamente iguais. Mas o câmbio é do lado. E você tá na outra janela também, então tem que olhar o espelho. Então essas coisas me incomodaram bastante, até por causa do câmbio. Mesmo assim eu dirigi na Freeway por um tempo, até depois a gente parou num restaurante, eu pedi até pra não dirigir, fui dirigir só na cidade depois, porque eu não me sentia muito à vontade. Então, mesmo numa freeway, tendo que olhar o espelho pra estar na faixa certa, tudo, é bem incômodo. Não sei se era o melhor lugar pra começar. Claro que dizem que algumas horas, eu não sei se chegou a dar uma hora de direção ali, precisa de algumas horas para se adaptar. Na cidade eu tava um pouco mais, me sentindo um pouco melhor, mesmo assim, o que aconteceu quase por pouco, não, sorte eu sou prudente, porque eu poderia ter feito um acidente. Se é no Brasil, eu entraria, já tinha uma faixa dessas de mão dupla, e tu tem que olhar para por um lado. Normalmente tu tá, pô, quando diz lado esquerdo, tu olha pra esquerda, quem vem da esquerda, e lá é o contrário. E eu olhei pra esquerda, e aí? E se eu não tenho o hábito, às vezes, de olhar, às vezes, pros dois lados, eu vi, pá, peraí, mas a mão é trocada, sabe? Então, se eu fosse olhando pra esquerda, não vinha carro, mas eu ia entrar. Inclusive ia dar um acidente por causa da mão ser trocada. Então eu tive algumas dificuldades, isso aí acontece com pessoas. Lembro que também os dois amigos riram. Um já tava, o que tava na verdade era um casal. O rapaz já tinha bastante experiência, né? Mas claro, não ficou longe de um acidente isso. Ah, e falando nisso, é importante dizer que a senhora Mauna que disse pra me tratar e que eu tenho paranoia, deu perda total no carro. Por isso que eu falei que eu tive dois acidentezinhos ali, depois eu tive coisas minúsculas que na verdade batida no meu para-choque atrás. Praticamente foi isso que tudo deu, onde eu não sou culpado, sabe? E eu tive um acidente até com um amigo de São Leopoldo, até eu poderia falar o nome dele aqui, ele é testemunha, ele estava comigo, onde eu não tive a menor culpa, eu estava na preferencial, estava chovendo. Eu tava indo pra Unicinos. Esse foi o acidente mais grave que eu tive, mas não deu perda total. Pra ver como era prudente na direção. E um cara cortou a minha frente do nada. Com alguns. Um menor de idade, aliás, com alguns rapazes. O carro tava lotado. E então eu até tenho esse amigo como testemunha. Não tinha. Eu freiei, tentei evitar. Eu já consegui evitar alguns acidentes ali, eu não consegui. Pegou na traseira do carro dele, pegou a minha frente. Deu um acidente feio, foi na época, mas não foi nada, não deu perda total. Meu amigo saiu ileso, eles todos ilesos, né? Isso aí foi o pior acidente que eu tive, eu acho. Que eu tenho, bah, não nada. Agora a Dona Mauna deu perda total. Eu fiquei com o seu Hermenegildo às 5 horas da manhã para Porto Alegre, ela tinha ido numa festa. Diz ela que não tinha bebido, tudo bem, vamos acreditar que não. Agora, ela disse também para dar perda total que ela tava manobrando o carro. Mas peraí, para dar perda total, ela bateu num carro estacionado. Foi o que aconteceu. Teve que pagar. Eu não sei qual é que foi a perda do outro carro, mas no carro do carro que era o Voyage, que era o nosso, que era, que era o que a gente usava, deu perda total. Tamanho estrago na frente do carro. Elas não se machucaram até. Não me lembro de ter nenhuma lesão até, mas destruiu a frente do carro. Não calculo que tivesse uma velocidade menor que 60 por hora para dar aquele tipo de acidente. Diz ela que estava com os vírus todos embaçados, né? Mas é importante falar isso. E eu que daí tenho. Daí eu não só dirigi em Londres, depois eu fiz algumas aulas, até foi no bairro. Por isso aí, quando eu dirigi, fomos de. Acho que, sei lá, eu trabalhava em Hammersmith, mas a gente alugou carro até em outro lugar. Não sei se era Vauxhall, acho que era Vauxhall que a gente alugou o carro. E, e fomos para Praia no Sul. Depois mais tarde, acho que foi antes do meu último ano, foi em 2011, que eu fiquei até 2012.
talvez é 2011 por aí, no início de 2011, eu fiz algumas aulas no primeiro semestre de 2011. Eu fiz algumas aulas de direção lá, eram pagas. Eu tinha uma questão, uma provisional license, uma carteira provisória, que tu pode dirigir com alguém com a full license, né? Com alguém que tenha a carteira cheia. Então, nesse caso, por exemplo, meu amigo tinha carteira cheia. Na verdade, no primeiro ano, com a carteira brasileira, eu pude dirigir mesmo sem ninguém. A carteira ainda estava válida e valia. Aqui já não tinha mais, depois minha carteira expirou. E lá eu não sei como é que é. Aqui as carteiras, na verdade, não tem uma data de expressão, é muito longa a data. Tem que até ver a minha, mas ela tem, dura anos, não décadas. Não. E as antigas acho que nem tem datas de expiração. É que eles também não fazem exame ocular, pelo menos. E daí que eu vou chegar no ponto. Lá em Londres eu não. Eu cheguei a fazer algumas aulas para tentar ir fazer a full license, mas depois vi que não valia a pena. Eu morava dentro da cidade, lá realmente não tem como se locomover, seria para ir para fora e não valia a pena comprar um carro. Então, carro, e muitas pessoas tinham carro lá, eu falava, olha, não vale a pena, sabe, aqui. Então, tinha pessoas que compravam, vendiam. Aqui eu comprei, acabei fazendo a carteira primeiro, porque eu precisava, porque era, sei lá, eu pensava em fazer qualquer coisa de trabalho na época, que seja, mas eu pensava em fazer até para carteiras de caminhão, motorista de ônibus, mas eram muito caras. Para dar uma ideia, eu não tinha nenhum tipo de financiamento na época, não conseguia, eu pedia, mas eu não teria direito, ou não sei se não me informavam bem, sairia 4 mil, 5 mil euros. Não era validado tudo que eu trabalhei na Inglaterra e cotizei. Mas enquanto que uma carteira normal já saía caro, saía em torno de 1.500 a 2.000 euros, eu acho, por um francês. Para mim, eu consegui reduzir o custo, porque eles são obrigados a fazer 20 horas de conduta prática. E, na verdade, eu não teria que fazer nenhuma, mas eu consegui negociar para fazer 8 horas, porque eu já dirigia do Brasil pela minha idade. Então, isso reduziu o custo. Eu paguei no total, mas mais autoescola pro código, eu paguei quase uns 900, 800, 900 euros. Foi caro, foi caro. Saiu uma pedrada no rim, mas eu precisava fazer porque estavam me pedindo cada vez mais. Primeiro, carteira no CV, e depois eu até tive que comprar um carro com dinheiro que eu tinha acumulado em Londres, que olha, eu só tava no laranja, eu fui pro vermelho porque perdi vários trabalhos. Por ser ao redor, se tu não tem carro, não sei e tal. Naquela época era muito duro, não tinha nenhuma garantia que eu ia conseguir o trabalho, mas o pessoal, olha, se não tem carro, tu não tem nem chance. Eu fui num trabalho até olha, tem todo o perfil, um hotel que ficava afastado, numa espécie de vinhedos, e uma área bonita. Tem todo o perfil para trabalhar aqui, daí eu falei, vai, eu quero. Daí ele falou, mas tu tem carro? Não. Daí eu falei, eu dou um jeito de vir, tinha que fazer, pegar 500 transportes e caminhar mais não sei quanto. Ele falou, não, pode, porque senão tu chegasse a chover, tu pode chegar embarrado, tudo. Tu não vai dar conta. Eu daria conta fisicamente e mentalmente, até eu estava preparado. Mas realmente contra esse argumento de chegar embarrado do cara e o cara não quis. Você não tem carro aqui só, pessoas que trabalham em carro é muito isolado, era mesmo. O lugar era isolado, eu faria uma baita umas viagens, mas eu estava disposto. Mas ali eu vi, e daí eu perdi mais alguns empregos por causa disso. Eu lembro do outro, foi em outra área, no norte, uma espécie de vilarejo bem isolado. E também me perguntaram, disseram que não tem carro, então lamentamos muito, mas e realmente para chegar lá o transporte foi mais difícil até tinha transporte chegava, mas tinha que pegar 3 ônibus, uma caminhonete, não sei o quê. Você não tive que pegar carona, sabe? Foi um negócio bem difícil, então era complicado de achar. Não, lá nem eu teria condições, nem eu gostaria de trabalhar nesse lugar. Outro seria mais longe ainda. Sem carro não teria, lá eu não teria nem condições, assim, por causa de tempo, demorava muito os transportes. Tinha uma caminhonete que passava, acho que 2 vezes por dia, então esquece, não teria conforme os horários. Mas eu fiz minha carteira aqui, passei o teste, o código de dirigir, eu te fazer a primeira autoescola, que é difícil, muita gente roda nesse teste já, e depois passei no teste prático, que é o mais difícil ainda de fazer, fiz as aulas de conduta, 8 horas, hum, e daí, e passei o teste prático, até guria tinha uma guria que fazia comigo na mesma autoescola, tinham várias, mas eu me lembro de uma guria que tava fazendo junto, ela mais ou menos tinha os horários parecidos, porque eu terminava, ela começava, alguma coisa assim. E ele levou junto, eu e ela, pra fazer o teste. E ela disse até que ela não podia rodar, porque era muito caro, mas ela rodou. Eu passei, ela rodou, ele até na verdade, meu instrutor disse, olha, tu ainda, porque tu tinha experiência e tal, tu tava calmo, mesmo não sendo ali, eu consegui passar o exame.
E é estranho, né? Aí eu passo apto pra trabalhar, justamente apto pra trabalhar em Nîmes, que foi lá, era um hotel, era uma coisa com 82 quartos, eu ia ser recepcionista, tinha que fazer exame auditivo, tinha que fazer exame de tudo. Exame, tudo, visual, responder perguntas, tal, cardíaco, várias coisas. Então, um exame completo, até numa boa clínica, fizeram bem, me trataram bem, eu não era maltratado. E me disseram, olha, tu vai ter que ler, tu vai ter que atender telefone toda hora. Eu tava preparado, tô. E passei, me deram um apto. A mesma coisa que depois para esse trabalho, para esse CDI. Pros interinos nunca pediram exames médicos, mas por esse CDI pediram e passei também apto. É estranho que daí a Mauna diz vai tratar essa paranoia. Aí eu tenho carteira motorista em 2 países, eu nem vou considerar a Inglaterra. Eu tenho minha carteira francesa, está válida. Eu já renovei 3 vezes os meus documentos, porque na verdade agora, na terceira vez, a última vez foi em 2018. Eles expiram cada 5 anos, se bem que a identidade agora vale por 10 anos. O passaporte só por 5, mas o passaporte só caso eu queira sair para a União Europeia vale a identidade. Então, de Portugal, eu já renovei eles em Lisboa. Eu fui viajar a primeira vez que eu renovei foi em 2012, depois eu renovei em Marsella, que é bem longe daqui, peguei trem. Eu sou paranoico, imagina uma pessoa paranoica olhando, andando por aí solta, assim, né? E depois trabalhando numa área completamente diferente, onde tem revistas, livros, equipamentos sei lá, de fones, de carregadores, tem balas, tem não sei o que, refrigerante. Eu gostava muito ali porque não vendia álcool até, não era um bar, as pessoas não comiam ali também. Então eu não era aquele negócio de Londres, pub e hotel que eu trabalhava, sabe? Que pra mim me incomodava muito, assim, toda essa coisa de. Querendo ou não, até o manager lá tinha que limpar a mesa, tem que fazer coisa de casamento, tem que ficar fazendo function que eles falavam. É uma função mesmo, é como se fala no português, não é uma função, mas falam function, tem que fazer. Então, nossa, às vezes, uma function para 200 pessoas é um saco. Por mais que eu gostasse eu da parte do hotel, tem que fazer multitarefas. E aqui também, no hotel lá também, trabalhei em Nîmes também tinha que ser multitarefas também, quando você não tinha muita coisa na recepção, tu tinha que fazer outras coisas, sei lá, que fosse limpeza da recepção, que fosse servir no restaurante, ajudar no restaurante, que eu odiava, mas tinha que fazer. Não, quer dizer, tinha que fazer. Depois não era obrigado, até porque ali teve um pequeno litígio e o meu emprego era de recepcionista, a gente não é obrigado a aceitar essas coisas. E Londres eu fazia, eu não tinha até eu subir de posto, supervisor, assistant manager e rebentando o teu. Duty Manager, na verdade, aqueles coisas. Bom, na verdade, eu tava com contrato de supervisor, mas era considerado Duty Manager pela License Holding, que eles falam, que é um certificado. Aliás, tirei certificados em Londres. Tirei um de Conflict Management também. Aliás, tem que tratar a paranoia que ele anda, diz que faz muito tempo. Aqui eu tirei certificados depois da minha demissão. Aqui eu validei meu diploma. A Liana não tem diploma, tem a Mauna, que deu perda total no carro. É engraçado isso, né? Aí começa. Aí, infelizmente, eu vou ter que falar. Tem alguns amigos meus aí, tem um que eu cheguei a falar e vem com essa, um que estudou com a Mauna todo o colégio. É lamentável, estudou desde do maternal até a oitava e na oitava, na sétima, na verdade, a gente saiu de turma. Trocou de turma, eu troquei, eu fui para outra turma. Ele continuou na oitava e continuou todo o segundo grau com ela. Ah, mas é engraçado que vem com esses termos. Ah, mas eu conheço uma psicóloga que tem que te tratar. Eu acho que eu já coloquei sobre esse meu amigo fotos do rapaz, né? Com 30 anos ali, o estado que ele tá. Aí tem que ouvir essas coisas, pra lacrar ainda, como se diz, né? Como se diz, acho que é o termo que eu vi na gíria, lacrar em cima, sabe? Tipo, ah, não, tu foi demitido, tu fica quieto e ele não reclama. Mas, olha só, daí eu vou entrando nos pesadelos. Eu tenho pesadelos seguidos, com eles abusando. Tem pesadelos com a mãe da Mauna fazendo esses abusos. E daí, ah, não, mas não tá fazendo, não sei o que, ela adora. Não, peraí. Primeiro, ela não conhece ninguém. Eu poderia falar, sei lá, eu poderia citar mãe e filhos, mas eu falar só o nome de mães lá, que eu gostava e me dava bem. E que ela não era amiga. Tia Beth, tia Marion, tia Maria, tia Vera, tia Gilda, sei lá, tia não sei quem. Várias pessoas lá, tia Dorli, várias pessoas não eram amigas, tia Iná, tia Lourdes, mesmo, a senhora mãe do senhor Fabiano, não era amiga, não tinha nenhuma amizade. E essa pessoa que vive quieta lá, quieta no seu canto. Agora, me diga uma coisa, né, que a Mauna disse que ela é uma santa e que é tudo culpa minha. Então a Mauna ainda bateu, e quando eu falei, não, peraí, não é tudo culpa minha. Ainda deu mais porrada e disse que eu tinha que me tratar, em vez de dizer que não, que vai ligar com
isso tudo conjura, se é uma palavra, vou pegar uma palavra do francês, ou coaduna, digamos melhor, acho que é uma palavra melhor, né? Porque o pai dela falou depois que eu fui demitido também, o pai dela pegou e o pai dela queria ligar pra embaixada pra me capturar, e daí tem mais e-mails depois, ao longo depois de 2020, e depois eles pararam. Ele tava tentando me forçar com ela, se eu não falasse com ela, com a esposa dele, tinha que ele queria me capturar, ligar pra embaixada e queria passar as coisas pra Dona Eliana. Dona Eliana que já tem um áudio publicado, que tá no Facebook, eu convido vocês a verem, tá lá, puxa ali, eu publiquei mais de uma vez esse áudio, do senhor Fabiano Blaut, que falou com ela, relatando quais as intenções da Liana. Isso 6 meses depois que eu fui demitido. Quando eu falei com ele era fevereiro de 2019, por aí. Aquela ali tem até as datas. E depois tem uma data de transferência do arquivo que eu estava no celular e transferi. Mas a data original da conversa deles é de novembro, dezembro de 2000 na verdade, fevereiro de 2020. E a data original da conversa deles é novembro, dezembro de 2019. Novembro por aí, praticamente. 6 meses depois que eu fui demitido, as intenções da dona Liana Miller Carvalho eram bem claras, né? E daí diz não, que ela vai assumir as coisas, tudo que por ela, o pai dela me deixa aí morrer, apodrecer. E é claro, a Liana está perdendo, com isso está ganhando. E a dona mãe da Mauna, que a Mauna disse que não, que me ama muito, não sei o que não sei o que. Quando eu falei que ela tá fazendo prova contra ela mesma, que ela é contra ela mesma, essa senhora, ela parou. Ela parou, finalmente ela parou de me atazanar. Mas são 477 milhões de e-mails. Aí, não, o Ayrton envia muitos e-mails. Envio, quando eu tô atucanado, eu envio sim. E escrevo, sou um cara, e não sou só. A dona Juliana Oliveira lá, escreveu até um e-mail que até hoje não devo ter conseguido terminar de ler. E até é triste, até, porque eu falava até é triste, mas é consistente na tristeza dela. Eu poderia publicar, tem algumas partes que são comprometedoras para ela, onde ela vai, tem a paranoia dela, ela fala das paranoias, aliás, dela, e de outras coisas, que daí ela vai comprometer ela com outros. Não sei se eu tenho que publicar ou não algumas partes, mas eu quis evitar. Até porque ela tá descrevendo bastante. Ela que falava justamente, Arthur, tu não tem nada, isso aí tá um grito de socorro. Ela tá descrevendo. Já essa esposa dormir é umas frasezinhas de uma coisa. Depois ela faz tipo uma reunião, uma tal, vamos falar isso. E daí é um monte de mentira e contradições. E se essa pessoa que diz que ama tanto o filho, o meu bebê, o Ayrton, o Ertinho, que eu amo tanto, como é mentira que isso é síndrome manchadas por coração, que aliás a Mauna e a Aliana projetando doenças depois são extensão dela, e eu não quero saber, daí tem pessoas que já avaliaram isso, tem pessoas que daí o Hermê vai lá e faz pressão e daí entra a ética médica, até eu achar médicos éticos, entra a ética também de outras partes. Tem médicos éticos sim, até porque o Hermê tem broncas políticas na medicina, tem broncas políticas dentro da medicina. Então até achar essas pessoas corretas que avaliem e digam, olha, sabe, tá, isso aí tá acontecendo, e o Hermê tá fazendo esse tipo de pressão, ele vai ser pego pelo Ministério Público. Eu tenho essa esperança sim. Como falaram, até cai no penal, que ele pode estar fazendo errado. O Pífaro está sendo julgado, demorou, está sendo julgado agora, né? Ele vai ser julgado. Isso foi em 2016. Tem muita prova contra o Vitório Pífaro, que era presidente internacional, mas muita prova. 5 anos depois, mais 5 anos depois. O Hermê, eu espero, eu não sei, o problema é que ali terminou com o clube dele, tá terminando com a minha vida. Talvez eu não esteja vivo para ver. Mas eu espero que o Hermê pague por isso ainda. O Hermê tá fazendo coisas piores que o Vitório Pífaro e o Eurico Miranda, né? Só pra citar dois. O Perrella também, que tá bem encrencado, e eu não sei como é o primeiro nome dele, no caso do Cruzeiro. Mas tá fazendo sim. E a esposa do Hermê, a dona Mauna que fala, não, que não fez nada, pois é. Aí que a Mauna disse que ela também, pois é, tinha que fazer. Não a esposa do Hermê, mas o Hermê tinha que ter falado, olha, Ayrton, essa tua demissão é um absurdo, não, nós vimos as provas aqui, tal, não concordamos, nós não aceitamos que te ameacem aí. Não, ao contrário, isso, eles vão, os contatos que eu passo. E se a esposa do Hermê estivesse desesperada, ela ia estar fazendo um escândalo. Ela ia no jornal Vale dos Sinos de São Leopoldo, a Rua Grande, a revista não existe mais, ela tá falando, a Malner tá dizendo, olha, não aguento mais, a senhora, nossa mãe, mãe dela está, na verdade, teoricamente, geneticamente, eu quero ver isso até separar, porque é só no papel. Deveria ter sido colocado para adoção, mas mesmo assim eu não abdico dos meus bens, né? Porque tem aquela coisa, não sei o que e tal, não.
se não limpou tuas fraldas. Não, não, peraí, nem isso ela fazia. Isso aí, ou tinha babá, tinha 2 empregadas, uma pra cozinhar, uma empregada. Nada disso, sabe? Até o Hermê fazia também. E não é, se eu tiver filho, ou coloca pra adotar, porque limpar a fralda faz parte. É que nem, bom, azeitona sem caroço existe já, e melancia também sem caroço existe. Mas faz parte do trato, não vem com isso, porque daí uma pessoa, trabalhou por 10 anos, não sei o que tal. Nem isso, porque quando eu tinha 6 anos já buscava pão pra ela, e leite na padaria, buscava pra mãe dela, pra minha avó, fazia a mesma coisa, com 6 anos já. Eu já fazia essas coisas, então nem isso, não saía de casa, era o contrário. Eu acho que eu trabalhava mais e além de tudo era xingado. Tem um áudio que eu tinha feito, mas vou fazer depois sobre animais, os animais que faleceram e as possíveis algumas relações claras com essa senhora e outras possíveis. Mas ela tá desesperada, ela tá falando do Rafael, ela tem um e-mail, vai dizer que ela não tem, ela tem, até porque tava um grupo onde estava o senhor Fabiano, a dona Juliana, o senhor Rafael, sabe? E a dona Mauna, ela dizia, não, mas eu não sei o que, o Ayrton, não sei o que, ele perdeu o emprego, que desespero, ele foi ameaçado, ela tá desesperada, não, ela está dando risada. Eu vou voltar a dizer, ela está dando risada. Se não o Hermê dizia, porque daí o Hermê e a Mauna, que não gosta de falar do passado, disse, agora eu e a Liana e o teu pai, o Hermê, não falamos contigo. Mas rancor é do passado, mas daí serve. Agora a Mauna inventou uma desculpa que é para me deixar encurralado. Que, aliás, é a tese que o senhor Fabiano Blaut vinha desenvolvendo até encontrar a Liana, vinha desenvolvendo comigo, concordando comigo, olha, estão tentando te encurralar para tu tentar falar com essa senhora. Isso é sendo manchado por procuração. Então tem várias coisas que o senhor Fabiano Blaut narra sobre isso. Aí, claro, ele encontra a Eliana, o Hermê convida ele para um churrasco ali, mora 4, 5 quadras, daí ele não consegue encarar, e diz, não, mas agora o Ayrton, aí usa minha demissão contra mim. Daí vai lá, daí faz um fogo cruzado. Aí minha gerente, que já me demitiu, vai quer garantir que eu esteja liquidado, vai falar tudo, vai espalhar o que pode. Aí pega, eu tento confiar na Juliana ainda, ela mente 4 vezes sobre o mesmo assunto, né? Um rapaz que eu conheci lá do exército, passou 5 vezes que eu até comentei sobre o negócio da primeira ameaça que eu recebi antes de eu falar com a Liana até. Na verdade não foi ameaça, cara, veio que quebrou meu carro, por isso que depois eu vou falar com a Liana, até para dizer as coisas, olha, Liana, quero te passar as coisas para contatos para se acaso acontecer, eu não garanto. Mas a dona Juliana depois consegue mudar de assunto e dizer não calculou. Não calculou, mas isso, se não calculou, qualquer bandido aí, a dona Juliana não calculou. Então não calculou. Tipo, eu bati boca com o cara e por isso o cara tem direito no meu carro. Então eu chego lá, o senhor Fabiano Blaut bateu boca comigo, já por internet aqui, então, não calculou, eu chego lá e quebro o carro. Então o cara não, em vez da Juliana dizer, não, peraí, um absurdo que ele fez, não, ela validou. Não, mas tua demissão foi merecida, conseguiu dizer isso, sabe? Eu fui torturado ali, conseguiu dizer isso. Aí eu não posso mais, o negócio foi premeditado sim, e a dona Eliana vai passar essa imagem. Ela tem todo o interesse porque o estelionatário tem interesse em dizer o outro que o outro é a invenção dele. Fizeram isso com meu avô, que era um cara bem inteligente. E o Hermê tá tentando fazer isso comigo. Agora tá na cara. Agora, se não, a dona Mal, né, a dona Eliana, está dizendo, olha, não aguentamos mais, não sei o que, pessoas, amigos, né, que ela tem contato, e outras pessoas, mas ela foi no jornal, não sei o que, não aguenta mais, que o filho dela tá aqui, ela tá fazendo greve de fome. Não tá fazendo greve de fome. Ela tá dando risada. Ela tá dando risada, ela sempre fez isso. Foi o motivo, por que uma pessoa leva a parar de falar com outra? Foi o motivo que levou a parar de falar com ela. Ela me obrigou a ir no médico que disse que ela era o problema, em 1996. Se chamava Valdo. Eu vou fazer depois uma matéria sobre um outro médico e vou fazer as implicações que ele tem com a Unimed de São Leopoldo. Que ele deu mais ou menos ele escreveu uma matéria onde foi totalmente contra a esposa do Hermé e depois ele deu mais ou menos algumas opiniões que vão também, que são de reforço até. O médico justamente da área que escreveu uma matéria que conhecia essa síndrome de hemochrose por coração e depois voltou atrás, estranhamente, e falou que um sorveteiro ou uma vendedora de crepe, ou uma sorveteira, ou um vendedor de crepe, falaria pra mim aqui, dizer, segue tua vida. Não, peraí, eu segui minha vida faz 15 anos. Então, essa coisa assim do, tipo, ter que fazer, ela tá quieta lá, ela tá quieta. Eu já falei pra Mauna, a Mauna recebe áudios, são às vezes com ódio, às vezes são desesperados, eu tô desesperado porque é uma situação onde eu fiquei num fogo cruzado. Eu não quero, o Hermé queria me obrigar a voltar ou que eu morresse, e quer voltar e quer que eu obedeça justamente essa pessoa. Ele já falou isso, não é a primeira vez, ele falou isso, ela falou isso lá, ela fazia lá, ela falou, tu vai morrer, ou tu me obedece, eu não obedeço, senão não existe isso, é respeito, não é obedecer. Tu respeita, tudo é respeito, sabe? Tu respeita, não sei o que tal. Então, mas ela tá fazendo isso, tá? E não tem nada a ver.
está triste, não. Justamente como até o médico que ela mesma pagou, e esse teve ética, por isso que eu acho que eu vou achar pessoas com ética, embora muitos se calem, mas ele falou, não, ela, o problema, porque eu falava, ele falou, eu tô bem. Ele falou que eu fui levado porque eu tô aqui. Em 5 sessões eu mostrei pra ele que eu tava bem, que eu não tinha nada. E daí eu falei, mas quem é que tá pagando o senhor? Ah, seus pais. Quem é que não tá bem? Ah, tua mãe. Então, tá confirmando o que eu falava, sempre que eu falei dela, ela faz de tudo. Não é que eu fico triste. Se eu ficar triste, se o Grêmio perdeu, ela dá risada. Eu não sei o que tá, deu um problema e dela dá risada. Mas isso tá, o negócio do Grêmio passa, do time de futebol, outra coisa. Mas tem coisas que ela arma pra ficar. Ela toca o Hermê contra mim, ela vai lá e cria uma confusão. O negócio ela tá bem, ela fica arrasada, ela fica triste. Aí se ela conseguir colocar uma doença, ela conseguir quebrar uma perna, ou se ela conseguir matar, ela fica feliz. Porque ela diz, ah, meu filho morreu, coitadinha de mim, sou tão coitadinha. E pra Liana e pra Mauna, financeiramente, serve ou não? Eu vou perguntar de novo, serve ou não? Tem uma guerra fratricida, talvez eu coloque até o link aqui. Se bem que eu já coloquei em outros vídeos, que teve recentemente aqui num shopping aqui da cidade onde eu moro. Mas isso tem toda hora. Quando eu cheguei na França, teve uma no norte, envolveu uma família inglesa e francesa até. Mas tem toda hora, tem na história, tem artigos. Eu vou perguntar de novo, vou fazer a pergunta. Elas lucram ou não com a minha morte ou desaparecimento? A Dona Mauna e a Dona Liana Miller Carvalho. Lucram ou não? Então é um prato cheio. E síndrome Machado por procuração, eu inventei não. O Vitor Hugo descreve no final do século XIX, se não me engano, é 1890, que ele escreve Os Miseráveis, uma família de Thenardiers. Na verdade, ele não está falando de uma de procuração, é uma família estelionatária. São os rabugentos, são os nojentos, um francês que roubava dos próprios franceses que estavam morrendo na guerra lá. Até a história se passa uma parte se passa durante a guerra do Napoleão, mas a formação da história depois ela se passa mais tarde. Mas durante a juventude do cara, era um mercenário. Depois isso começa a explorar uma mulher que vai pra longe, que deixa a filha com eles, e aí começa a explorar ela psicologicamente, dizendo que ela tinha que trabalhar e mandar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Então ela não tinha como voltar. A mulher se acaba. Eles ficam fazendo exploração e eles estão dando risada, ó. Estão dando de cadeira de balanço, que nem o Hermé. É mais ou menos a coisa. O nome dessa mulher se chamava Fontine. E o nome da filha dela se chamava Cosette. Aliás, a Cosette ficava embaixo de uma mesinha com um pedacinho de madeira, eu acho, como boneca, e as outras duas chiques lá vivendo, cuspindo, esculachando, e a Cosette que trabalhava. Isso é a mesma coisa que o Hermé falou, que ele reclamou que a mãe dele foi maltratada, a senhora minha avó, mãe do seu Hermé, não sei o que, porque casou com o caixeiro viajante, diz que ele foi maltratado pelo meu bisavô, pelo avô dele, foi muito maltratado, que ele nunca ia deixar, é o que ele tá fazendo. Isso é o que o seu Hermé tá fazendo, só que nesse caso ali, pelo menos quem leu Os Miseráveis, olha, isso aí que é direito penal. Polícia, quem vê de fora, quem tá lendo, porque quem tá no livro, quem é personagem do livro, talvez não se dê conta. Tá na novela, mas quem tá vendo de fora diz, isso aqui é direito penal. Esses caras, acho que é muito difícil eu não ler e não ter raiva e ódio. A não ser quem seja falcatrua, assim. Quem seja falcatrua vai dizer, não, tem mais o que fazer. Então, mas são pessoas, uma minoria, eu acho. A maioria das pessoas que lê esse livro ficam comovidas, sabe? E olham e dizem, não, isso é caso que vontade de entrar nesse livro e denunciar pra polícia e pegar esses tenardias, sabe? Claro, as duas gurias no livro são crianças. Teoricamente teria um irmão, não sei que tal, mas não fala muito. E eu li o primeiro tomo, se a história do segundo tomo, eu não li o segundo tomo, mas o primeiro tomo acho que já basta, são também praticamente quase que obras separadas, se bem que, claro, o segundo é uma continuação, mas já é bem completo. Só que esse negócio de Simone de Munchausen por procuração, o senhor de Munchausen, Barão de Munchausen, que aliás, ele perdoou o nome do tio, eu acho, ele é de antes aí, é do século XVII, se eu não estou enganado, não tenho tudo. Mas assino por procuração foi um termo cunhado por um pediatra, justamente um pediatra nos Estados Unidos, chamado sobrenome Middle. Me foge o primeiro nome. Eu sempre me esqueço o primeiro nome dele. Mas basta o Middle com M-E-A-D-O-W. Esse nome de achado por procuração. Ele criou esse termo, se eu não me engano, lá por 70, digamos 76, alguma coisa assim. Pelos anos 70. Mas ele detectou isso. Claro que tem um lobby muito forte, né? Depois entra algumas questões de várias coisas. É difícil detectar, como o senhor falou, doutor Mário. Bom, vou deixar esse áudio para depois. Mas como especialistas falam, é muito difícil detectar, mas no meu caso tá caindo de maduro. E pessoas, até uma senhora, presidente do Comitê de Ética, justamente de especialização nessa área do Brasil, ela escreveu uma matéria, já publiquei sobre isso, que vai
perseguir um adulto, não vai parar. Assim como num caso inverso de um pai pedófilo que persegue uma filha, ele não vai parar e não vai dizer que a filha tem razão. A filha vai trabalhar na Colômbia, vai perder tudo. E se ela tem dois irmãos que são abutres, estimulados, irmãs, e tem um caso de conheço que são irmãs com irmãs, ou irmão e irmã contra uma irmã, ele vai fazer isso. Vai fazer isso. No caso, pegou ele vai tentar descredibilizar toda a história e vai acusar. E a pessoa vai preferir a morte do que não falar com o abusador. E na maioria, eu diria 90% do casal tem cumplicidade. Tem cumplicidade, tem até falar. Se fala isso nas matérias, nos artigos, mas tem cumplicidade. Inclusive, a estratégia, no caso de uma senhora, como a esposa do Hermé, é isolar a pessoa, tocar. E a Mauna e a Eliana, eu vou perguntar de novo, perdem financeiramente ou ganham financeiramente? Com o Ayrton desaparecido, o Ayrton morto e tocando mil coisas. Eu fiquei enfraquecido, ou fiquei fortalecido com a perda do meu trabalho. Com isso, eu tô com o meu trabalho. Seria muito mais fácil. Eu já vinha cobrando o que vinha acontecendo com o negócio do meu avô. Eu ia cobrar o que ia acontecer com o negócio do meu pai, que tá com 80 anos, tá com 79. Já estava preocupado com isso e com as minhas coisas. Agora, sem eles vão dizer isso. Ele não consegue trabalhar. Uma que nunca trabalhou, a outra que conseguiu dar perda total no carro, né? Tu pode falar outras, tirando outras coisinhas que também tem que ser falado, talvez, sobre ela. A doutora Mauna Miller Carvalho, né? Conseguiu dar perda total no carro e tem vários problemas. Consegue, não, agora tu vai te tratar, não. Aliás, formada em fisioterapia, não tem nada que avaliar. Nem o irmão dela, então falo coisas inteligíveis? Não. A dona Eliana nem formada tinha se formado. Não podia, o negócio dela, aliás, ela tem uma mensagem. A dona Juliana Oliveira falou, isso é de problema caçado, mas aquilo ali é até pra prisão, sabe? É pra prisão. A dona Eliana tá lucrando ou tá perdendo com isso? E quem é que mais tá lucrando? Quem é que não manipula ninguém? Aliás, a Mauna diz, não, mas ela não, a esposa do pai dela, essa senhora aí, não tem nenhum poder. Não, mas ela não tinha. A dona Mauna passou quanto tempo? É siamês comigo, a dona Eliana é siamês comigo. Passou quanto tempo lá em São Leopoldo? Tava toda hora lá. Essa senhora me ameaçava de morte. Essa senhora estava sempre tocando as pessoas contra. Essa senhora tem várias. É só pegar lá, bom, o Romano não vai falar nada. O seu Romano, o seu cunhado dela, o marido da irmã dessa senhora, da esposa do Hermé, da irmã da esposa do Hermé, não vai falar nada, né? O senhor Romano não vai falar nada, mas quem liga para Porto Alegre por causa que consertei um computador para ir lá xingar o Ayrton, bater no Ayrton quando eu tenho 25 anos praticamente, sou um adulto, né, homem feito, conserta o computador que estava na garantia, mas 3 vezes não tinha nada contra quem vendeu, inclusive me tocaram contra, até foi um outro tio lá, o padrinho da Mauna, eu adorava, os padrinhos da Mauna eu adorava, sempre adorei. Não tinha nada contra vender o computador, eu não pedi reembolso, nada. Só que com defeito de fábrica, quando tem defeito de fábrica, o cara é colhido. No caso, eram os sócios dele, que não sei, o pessoal que ele trabalhava, eles foram lá e trocaram 3 vezes pelo mesmo modem e não tinha internet. E ninguém mais naquele tempo lá usava computador sem internet. Eu precisava, inclusive, para trabalho. Era desesperadora a situação. E eu falei, eu fui buscar diagnósticos, falei com pessoas da área de informática, falei com o servidor, provedor, eu não queria que um tocasse culpa no outro. E eu fui, olha, faz esse teste, tem um computador antigo, modem antigo, funciona, funciona. Perguntei, informei as marcas, olha, esse teu modem antigo, ele é ótimo, inclusive ele é melhor do que esse novo aí que tu tem, que veio, que tá na descrição. E esse novo tem um defeito de fábrica. Já aconteceu isso com o DVD, uma vez eles trocaram, uma marca também até grande, eles trocaram até por um outro modelo, justamente para evitar e falar, olha, esse aí que tá dando problema. E eu troquei, eu abri o lacre e troquei e ficou funcionando. A dona Eliana, inclusive, estava feliz. E a dona Eliana, que vai ficar quieta sobre isso, porque ficar quieta sobre essas coisas, testemunhou a esposa do pai dela, a mãe da dona Eliana, me xingar esse dia. Deu uma crise histérica, porque consertou um computador que estava na garantia. E eu fiz na maior das boas intenções. Aliás, uma coisa que foi proveitosa para todos, né? Não teve reembolso, teve só garantia de que tinha internet. Com um computador antigo já praticamente não dava para usar, porque ele era um Pentium 100 de 95. E com um computador novo dava para usar o bom das duas coisas. A máquina, se não me engano, era um Pentium 400 já. E dava para usar a internet porque o modem realmente funcionava. O antigo não tinha, caía toda hora, não tinha não tinha nenhum, como se fala, um débit em francês. Ele não tinha nenhuma passagem praticamente de dados. Era extremamente lento, não funcionava e caía toda hora. Dava o clique, era o dial-up naquela época. E o cara do provedor foi muito correto, o provedor da cidade vizinha.
perguntou, olha, ele foi muito correto, ele disse, olha, acho isso, tu tem isso. Ele me garantiu, eu falei, perguntei se o slot era o mesmo, ele disse, é o mesmo, te garanto. Ele tava correto, o slot era o mesmo. Ele falou, se tu for, tu sabe, já trocou? Eu falei, sim, eu desmontava o computador e troquei. Trocar um modem é uma das coisas mais fáceis que tem daqueles antigos. Se o slot é o mesmo, não tem como errar. Tu tem os drivers, tem, fácil de achar, não sei o que tal. Naquela época ali, ou era por internet, ou tu tinha os drivers já. Era tudo que precisava. Ou era, se bem que já tinha, não sei se não era já na época do plug and play também. Eu colocava isso aí funcionando. Mas era o único problema, talvez fosse os drivers, mas funcionou. Coloquei, não sei se eu baixei os drivers e tal. Saiu funcionando e isso era mais importante. Então, tem que falar isso. E daí o senhor Ayrton Miller de Carvalho está na França, aprendeu francês, aprendeu inglês. E vou fazer sobre isso também em francês, quando eu falar. Não, agora daí tem paranoia. Começam daí com esse isolamento, começa esse massacre. E daí como é que eu vou reagir na justiça aqui? Sabe? Vai fazer 3 anos. Mas não é aqui daí que eu tenho que reagir. É lá no Brasil, que eles estão fazendo comigo, só que eu não tenho que ser obrigado a voltar. E nem tenho que ser obrigado a pensar em passar fome. Como eu tenho dois tipos de pesadelo. Ou que eu tô sendo obrigado a voltar como eles querem, eu tô destruído, mas destruído, e eu tenho segurado financeiramente praticamente para fazer uma refeição por dia. Isso é passar fome, na verdade, mas é porque eu corro risco de perder o aluguel. Enquanto isso, eles têm mais de um imóvel, tem mais de um bem lá. Quero só ver. Isso era bom a Receita Federal em cima, tudo. Mas advogados que queiram também é um prato cheio para fazer inventário antecipado. Se não existe, existe. Pois é, teve advogado que diz que existe. Se não existe, tem jurisprudência. Tem outras coisas que também pode ter jurisprudência. Se não, não existe sinônimo causa por procuração no Brasil. Bom, vai existir. Já existiu na Inglaterra, no Reino Unido, né? Nos Estados Unidos, na Austrália, já deu prisão nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido deu punições severas, então não existe, vai existir, até porque a RGPD chegou 2, 3 anos depois no Brasil, pelo que eu saiba, que aqui já falava há bastante tempo, e quando eu comecei a ver que estava falando sobre a RGPD no Brasil, que é sobre a proteção de dados, chegou bem mais tarde. Então não existe esse caso, vai existir, tô de dando em mão cheia. Porque o senhor lá, que falou, que escreveu o artigo, disse, não sabíamos como pegamos essa coisa, eu sei, e eu sei por que não pegam, e eu sei como pegar. Não pegam porque normalmente é criança e os pais que pagam os médicos. Então fica muito difícil uma criança reagir. Depois, quando é adulto, aconteceu comigo. Acaba sendo, depois vem mentiras do tipo, o Ayrton abandonou. Não abandonei nada. A maioria das pessoas que eu conheço, inclusive, saiu antes de mim, até da cidade lá. Outros ficaram, mas não abandonei nada, não abandonei ninguém. Só não tinha tempo para respirar, eu tinha que trabalhar e não tinha nem tempo para fazer, para pensar em fazer mestrado nem nada. Eu tinha que trabalhar para tentar trabalhar em outra área. Tinha que trabalhar, tinha que pagar conta e viver. Enquanto isso, a dona Liana é uma vida de luxo. Quem vai falar, não, mas ela estava trabalhando Não, ela estava deixando a filha com a mãe dela que maltrata a filha dela, maltrata a neta. Eu afirmo isso. Tem evidências disso que para mim são provas. Já publiquei também, já publiquei aqui. É isso que ela faz, ela vendeu, já falo isso há tempo pra ela, eu tenho até usado uma expressão mais forte, mas eu vou dizer, ela vendeu a surra da filha, ela tá vendendo a morte do irmão. E a dona Mauna também serve. As duas são gananciosas, cada uma tem uma filha, pra ela serve que o irmão dela esteja completamente desmoralizado, que seja que, tipo a Fontine ou outra pessoa, serve tirar todo, serve dizer, olha, tudo que ele tá falando, ele não tá falando português, ele não tá conjugando direito os verbos, né? Enquanto isso, a dona Eliana não tinha terminado uma dissertação de trabalho de conclusão de curso, uma redação de TC. Não tinha terminado. Mas faltou. Não, teve todas as condições do mundo. Mas cada um tem seu tempo na vida. Pois é, mas eu estava recebendo uma pressão enorme, não sei o que e tal. Mas ele se formou antes e morreu com 50 anos. Mas a Eliana se formou com 50 e morreu com 100. Mas coitadinha da Eliana. Não, mas tá tudo invertido, sabe? Tá tudo invertido. E daí é o que eu falo que tá acontecendo nos clubes lá. Teve um senhor que ficou falando, não, mas os jogadores aqui precisam de tratamento psicológico. Não, não precisam. Quando esse senhor que falou isso, for se tratar e parar de, aliás, não é nem se tratar, é as mentiras que ele fala, parar de dar entrevista bêbado, e eu não vou falar o clube, até vou evitar de tocar o nome também, as coisas talvez comecem a melhorar. Mas se não dizendo que quem quiser vai lá, se tem pessoas no clube, tem. Mas agora por exemplo, no mesmo clube aconteceu, acho que não detectaram um câncer no jogador, que ele viajou para fazer exames médicos, foi detectado na Turquia o câncer do cara. Então tem erros, não tem deuses em nenhum lugar, não tem deuses em nenhum lugar. O Ayrton está falando português? Sim, está. Então, mas vem a Mauna Eliana dizer,
Não, mas tudo que ele está falando não tem nada a ver. Aí eles ficam quietos, passando mensagenzinha, fazendo. Interessa para eles fazer difamação pelas costas, eu tenho que vir e publicar as coisas. E eu vou fazer isso. Vou fazer. Aqui é um dos meios que eu já falei, é autorizado. Eu gosto do YouTube, acho que é um canal. Não tem feito uma divulgação muito grande sobre isso, pretendo fazer até assuntos diferentes, mas é para termos de falar, oralmente me inspira. Eu pretendo fazer assim também em inglês, eu já fiz alguns, mas realmente, para quem fala línguas, deve saber o que eu tô falando. Se tu deixa de falar, eu tenho falado muito mais português depois que eu fui de trabalho. Foi pela primeira vez que eu comecei a falar mais português, mas antes estava dentro da cultura bem inglesa, depois até do francês não tá. Mas devo fazer áudios nesses outros dois idiomas. Eu já deixei o espanhol de lado, porque até domino e um pouco, mas não com perfeição. E não estou gostando do meu nível de inglês nem de francês. Mas devo fazer e devo manifestar as coisas e tô na cidade que eu gosto, não vou sair daqui, não vou aceitar ser coisa. Se eu tô me recusando por enquanto a aceitar ajudas que eu tenho direito, eu cotizei, eu trabalhei, tenho alguns direitos, mas eu vou pedir essas ajudas, porque se o processo com o Hermê, e isso aí não garante nada, minha vida social está sendo destruída, e essas ajudas às vezes até pior, às vezes, em termos moralmente, porque não quer dizer. Trabalho era o meu trabalho, e mesmo assim tem que estar em paz lá, mas o Hermê é o primeiro a fazer referências ruins, mas eu preciso ser, porque se o processo contra o Hermê demorar 5 6 anos, e até a dona Liana se pega, então que seja. E quando eu pegar advogados bons mesmo, um advogado, advogada, mas eu acho que vão ser mais de um, eu acho que no final vai ser dois, três, e eu pegar um grupo de advogados bons, advogadas, eles vão bailar. Vai esperar uns 4 5 6 anos, mas tem muita prova, né? Na verdade, tinha que ser uma liminar, não interessa se eu tô em situação tal, não interessa se eu tenho irmã. Se eu tenho uma irmã que não trabalhou, é agravante. Se eu fosse filho único, ou se eu tivesse só uma irmã que tá trabalhando lá, já era grave, porque tem que ver quem é que tá em melhor, porque se fosse uma situação inversa, se eu tivesse uma situação financeira ótima, e meu pai tivesse uma coisa humilde, eu teria que nascer, o juiz teria que dar uma liminar dizendo o contrário, mesmo que seja ordem acidente. Olha, tu vai sustentar teu pai. Ah, não, mas agora meu pai vem aqui e trabalha de jardineiro pra mim, se ele quer que eu sustente ele. Não, tu vai sustentar teu pai, sabe? Tu vai pagar uma pensão pra ele. Isso aí já foi uma coisa que eu praticamente tinha unanimidade entre os advogados. Tinha que ser uma liminar, uma pensão alimentícia, que não é. A pensão alimentícia inclui alimentos, roupas, não sei o quê. Isso pra não falar que eles têm interferência. O Hermê não queria que eu processasse o gerente aqui. Fica estranho, né? Porque se eu falei, olha, se eu processasse a gerente aqui, falei, Hermê, me dá uma força, sabe? Pega um advogado de direito internacional ou me ajuda, pelo menos, diz que tu vai denunciar se eu sofrer ameaça, se eu processar e pra tá tudo, manda, e-mail isso aí tu manda com cópia, e diz, olha, tô indignado, e não está indignado e não quer que eu processe. Eu falei, eu poderia ganhar até, talvez primeiro meu trabalho de volta em 100 mil euros, mas não adianta, se eu ganhar 200 mil euros, 500 mil euros, mais importante é satisfazer a esposa dele, que tem bastante dinheiro, mas dá pra tirar o dinheiro dela, porque o Pífaro também fez bastante dinheiro, dá pra dizer, ah, não vai, Ayrton, tu acha que é impossível essa causa? Não acho, o Aranha ganhou uma causa contra o Grêmio, olha que ele não teve tanto apoio do Santos, o Santos tinha mais interesse na eliminação do Grêmio, do que no próprio caso do Aranha, sabe? Era o que o Santos queria, era eliminar o Grêmio aquela vez, nos pontos e tal, e era isso que deu suporte para ele. No caso, mas do Vitório Pífaro pegando lá, por exemplo, não interessa, tem dinheiro, mas entrou de maneira ilegal, tá sendo usado, tô coadunando tá coadunando, tá em cumplicidade, tá em conjunção com um fato criminoso que aconteceu aqui, que a gerente, olha, eu até perdoo ela, mas tá na cara o que tá acontecendo, tem que ser punido, tem que ser, e acredito que vá ser, né? Então, não acredito que seja só síndrome de manchado por procuração, como aliás o juiz na Austrália disse, tem maldade na coisa. Essa senhora está plenamente consciente do que ela está falando. Não é apenas uma loucura, não é apenas. Tem essa síndrome, sim, ela existe. Ela gera muito infanticídio. Eu acho que eu consegui escapar até por todo o jeito que ela é, mas não adianta, tu não pega a pessoa que sofreu o estelionato, a vítima, tu não pega a mulher que sofreu estupro e tu vai trabalhar, tu vai tratar a mulher que sofreu estupro, ela até pode precisar ajuda e precisar pedir tal até ela se recuperar, mas não, pega e diz, olha, você não é obrigado a aceitar isso, sabe, tipo, veio pegar o cara, não existe, tipo, estupro culposo, vai pegar a pessoa que fez e pegar o criminoso, é a mesma coisa, então, é uma questão bem parecida. Neste caso, mas pode, então, sim, estão fazendo abuso pode acontecer para qualquer pessoa,
Vou pegar um filme que fala, para dar como exemplo, um filme com Tom Hanks, que é famoso, que como é que se chama? A Espera de um Milagre, é The Green Mile, é um dos melhores filmes dele. Mas no caso é um negro grande, de 3 metros de altura, 2 metros de altura, que pega e a vítima, a vítima, é o bode expiatório ideal para um crime, né? Que eles tentam achar. Só que eu não vou acabar com aquele negro, na verdade, que aceitou. Ele, inclusive, a situação é parecida, porque um policial até, que eu acho que faz o Tom Hanks, pra mim, a minha crítica do filme, sobre. É que o Tom Hanks diz assim: se tu quer fugir, como se ele fosse bom, daí ele sabe que o cara não é culpado, tu pode fugir, mas o que o cara faz? Se o nome do cara é John e vai mudar o nome dele pra Smith, ou para mudar pra, sei lá, Paul, e vai sair correndo com um negro com 45, 50 anos, e vai chegar na outra cidade e contar uma história, ele não tem. Ele fala: olha, me executa. E eu entendo bem o que ele quis dizer, mas o Tom Hanks, se ele fosse macho mesmo, se ele tivesse feito uma injustiça, ele sabia que o cara era inocente, ele ia dizer, olha, falar, putz, ele ia subir na justiça, até ele ia usar, ele era policial, ele tinha até acho que um ranking lá, olha, vou na justiça, esse cara é inocente, tem as provas aqui, o outro é culpado, ele ia fazer isso, ele ia lutar pela inocência do cara, não, ele lava as mãos, mais ou menos, tá, então tá, tu quer morrer? Então tá. E fica ali, tipo, tá, coitadinho, tá, muito bonito, não sei o que, foi se juntar com Deus, não sei o que, tem tudo. Olha, até agora eu não vi essa magia, sabe? E tudo eu não tô afim também de morrer. Acho que, mas dá, e às vezes tu pega e tem uma pessoa, às vezes, pequenininha lá, sabe, e tal, aí eu vou até falar de outro filme, o Kaiser Soze, do filme Os Suspeitos, né? Aquele filme eu acho que diz muito também, né? Um senhorzinho lá, tal, com uma bengala, que ninguém dá nada, dando depoimento na polícia, falando sobre tudo que aconteceu, tal, ninguém dá nada, então isso é muito importante, né? Tem pessoas que fazem barulho e catarata e tem pessoas que são silenciosas, estão lá com uma liana. Todas as provas eu tenho, senão eu não ia estar fazendo áudio aqui também. É por isso que esse aqui eu coloco o Hydra até. Isso é uma referência até porque a esposa da minha vai criando metástases, né? Uma referência até a uma mitologia grega. Gosto, mas eu tenho todas as provas, senão eu não ia vir aqui falar, porque o Hermê pode dizer, não, não sei o que agora vai. Não, o Hermê não quer nem fazer processo contra mim, ele quer esfriar, ele quer cozinhar as coisas, ele quer que o tempo passe, e é essa a intenção dele. E, e ele me deve, sim, o Hermê já me devem, aliás, do que era coisas que era do meu avô, o pai da esposa do Hermê, me devem coisas de lá. Estão fazendo uma inversão onde eu tenho que pedir as minhas coisas. A Malna fala isso, tem que pedir as minhas coisas. Ela sabe, eu tô acusando os pais, a mãe dela já de várias coisas, e ela sabe que o pai dela não fala comigo por causa disso, que depois que eu perdi trabalho, era tudo que ele queria. Eu já mostrava a preocupação de passar meus dados para ele. Em 2013, aliás, quando eu falei pra Eliana, dona Eliana me falei, não passa pros teus pais. Não passa pro teu pai, aliás, porque pra mãe dela nem fala, é ele que dá comigo. Não passa, teu pai tava com 76 anos. Ele diz depois, quando eu perco o trabalho, daí ele volta a falar comigo e diz que ele é muito ocupado, que ele é um pai de família, um cara sério, responsável, que sempre trabalhou para a sociedade. 3 meses depois ele tá enviando e-mail pornô, que é só buscar aí nas minhas redes sociais, no Twitter, tá no Twitter pinned, ou épinglé, como se diz no francês, ou fixado, deve ser em português, eu acho. Tá no Facebook, tá esse negócio do e-mail pornô 3 meses depois, acho que é 30 de agosto, que ele tá mandando pra um tal de Jair, ele tá mandando eu não sei quem é, algum senhor de São Leopoldo lá, ele tá mandando uma mensagem. Pode. Só que ele tava dizendo que ele é um cara muito ocupado e o filho dele foi demitido. Ele tá muito triste, então. Nossa, a esposa dele tá mais triste ainda. Não, eu falo, são sádicos. São pessoas sádicas, estão me assaltando. Esses são roubos, são pessoas, são criminosos. E eu tenho que falar, sabe? Antes, mas o Ayrton ficou quietinho, então ele desapareceu. Mas ele tinha probleminha. Não, tem que falar. Vou denunciar até não poder mais. Fica para depois outros episódios hidras, onde eu vou colocar mais coisas em termos de áudio, mas eu vou fazer outros vídeos também. Talvez alguns eu apareça, talvez alguns eu coloque materiais diferentes, ou eu coloque outros materiais, ou faça alusões. Eu tirei um até que eu tinha feito sobre as salas anecoicas, eu achei que ficou muita voltinha. Então eu preferi ir mais direto ao assunto. E talvez fale de outras coisas. Eu também tenho pretendo fazer algumas séries também de leituras. Mas eu na verdade eu não tô sem livros aqui e tal. Então com o negócio da pandemia eu moro longe da biblioteca pública. Não tem dinheiro para estar comprando livro. E que eu posso fazer leituras de coisas de internet, de artigos, mas eu não sei também. Tem questões de direitos autorais, a não sei que seja da Wikipedia, eu poderia fazer alguns planos assim, ou falar em outras línguas, eu certamente vou fazer,
ou falar sobre outros assuntos, por exemplo, que vem à cabeça, mas tem até que talvez eu faça relação ou não, não sei, assuntos mais curtos sobre canais de história ou alguma coisa assim, mas como passatempo, isso não é trabalho, espera até que a rede cresça, e avisar, cuida se você sai do Brasil, se você tem irmão, irmã, pra pessoa que tá mais nova, assim, cuida que se a sua irmã falou assim, tu, por exemplo, a dona Mauna falou, tu depende muito dos teus amigos, ou nem as cuecas são tuas, cuida, as cuecas são suas sim, leva as cuecas, leva as coisas, pede um testamento, pede as coisas oficiais, não deixa, não cai nesse conto da carochinha, porque vão destruir com você. Eu conheço mais de um caso igual o meu, eu conheço mais um caso, eu tenho uma amiga carioca, depois eu já falei com o pessoal, com uma mineira, eu conheço casos de mulheres e de homens já nisso, mas conheço mais de um caso. Então, cuida se você está no lugar que você ama. Elas não só não têm interesse que eu perdesse trabalho e ficasse totalmente vulnerável, e fiquei vulnerável, fiquei sem contato social, elas estão tentando tirar mais contatos sociais com isso, dizendo que a culpa de perder o trabalho é minha, inventando não importa quoi, como dizem em francês, né? Elas têm interesse que eu não tenha nem uma companheira, no caso, tenho certeza que ia ficar junto com uma pessoa que eu gosto. Claro que elas não têm interesse que eu tenha filho, filho adotivo, nada, sabe? Nenhuma companheira. Então não é uma coisa. Por quê? Porque é mais uma questão que vai dizer, não, mas peraí, o Ayrton tem um neto também, pro Hermê. Cada uma já tem uma. Então eu já vi essas briguinhas antes. Elas têm interesse em liquidar. O interesse das duas e da mãe delas é liquidar com o assunto. É eu voltar um trapo, assim, sem condições. E eu vou adoecer, esse negócio, aliás, eu vou adoecer, não é que por causa que eu vou adoecer, porque pela falta de trabalho, pela pandemia, pela guerra que tá tendo, pela falta de emprego, por eu estar queimado, me queimar no mercado, por não conseguir agir, e pela idade, e por várias coisas, e pela falta de condições, que vão condições aqui já não, as sanitárias já não são muito boas, mas de alimentos, vai faltando alimentos e tal, e cada vez que tu vai no super, tu vai, peraí, agora eu dei mais 10 centímetros da parede do onde eu tô morando, dei mais 15 centímetros do teto, 30 centímetros mais do teto, onde eu fiz as compras, sabe? Cada vez que tu paga, tu sabe que tu tá tirando dinheiro do aluguel, onde vai acabar o dinheiro uma hora, sabe? Eu nem sei se as ajudas do governo sustentam isso, sustentam acho que por alguns anos. Talvez a comoção, por isso que eu tenho que fazer áudios em francês, não posso parar, mas eu tenho que ir, e nisso, isso aí vai destruindo, não só destruindo psicologicamente, que tu não dorme, eu já praticamente não durmo nem com a ajuda de remédio para dormir, que eu não gosto, é a única coisa que eu uso, remédio para dormir, mas eu diminuir as doses, mas mesmo quando eu aumento, não dorme, não tem um sono de paz, eu tô sonhando com as coisas que vão acontecer. Vai acontecer essas duas coisas. Eu nunca, aliás, sonhei muito com eles, mas com a família lá. Sonhava assim com. Aliás, tem uma expressão que foi usada por um advogado: abandono afetivo. É o que está acontecendo. E daí depois entra várias coisas. Aliás, não é abandono afetivo, tem muito mais. Tem assédio, tem abuso, me molestaram. Não vai dizer que eu molestei os quatro. O Hermê lá, que anda com arma. A esposa não é pilha o Hermê. Se puder pilhar, no sentido de que eu não sei se fala em outros estados, incita, sabe? Vai incitar ele, as duas também, como ele incitar ele incita qualquer pessoa que for, se for bandido, traficante, para me liquidar, vai incitar o Hermê a usar arma contra mim, eu tenho que estar precavido, então quando a conversa não desistir um pouco de mês, porque a conversa baixa o nível, baixa assim, mas vai decaindo, daí além de tudo, de não dormir, a nutrição, tem um rapaz que falou, não, mas café com pão, ninguém morre de fome, não, mas peraí, você precisa de minerais, sabe, você precisa de cálcio, você precisa de ferro, você precisa de vários minerais, que são magnésio, sei lá, você precisa de zinco, é um mineral para o sistema imunitário. Isso você encontra normalmente nos alimentos. Você não precisa estar comprando cápsulas, até que sai caro. Agora eu estou até sem um seguro de saúde. Você precisa das vitaminas. Tem vitamina A, tem B, tem 6 tipos, ou tem 12 tipos, eu acho, se não me engano. Vitamina A, mas tem normalmente a vitamina B, que dá energia. Você precisa da vitamina C, que protege contra a gripe. Você precisa da vitamina D, porque eu acho que até a vitamina D que você pode pegar no sol. Você precisa de vitamina E. Você precisa diversificar os alimentos. Você precisa ter um mínimo. Precisa ter uma alimentação rica? Não. Eu adoro carne, mas na Europa aqui, eu praticamente, em Londres eu comia um pouco de carne. Eu trabalhava em hotel, restaurante, mas nunca foi como no Brasil. Nós comíamos, tinha os steaks e tudo. Tinha também, podia, conforme o dia. Aqui na França, eu comia carne de porco, porque frango no Brasil é barato, aqui era mais barato, aqui é mais barato por questões religiosas.
principalmente acho que tanto dos judeus quanto dos árabes, que não comem, é mais barato. Mas era, né? Isso eu não encontro, mas eu não tenho nenhum onde cozinhar, na verdade, nem tenho dinheiro para comprar panela. Minha panela tá destruída, não tem como usar mais. Ela ficou destruída. Ela já tava velha quando eu cheguei. Ela ficar alguma coisa nojenta. Aliás, eu não sei nem porque eu não botei fora ainda, tá ali. Só pra fazer. Tô usando como depósito para colocar lixo, às vezes, pro provisório. Mas é a única panela que eu tenho. E só pra dizer, daí, não vai comprar uma panela e tal. Mas, pois é, mas vai me sair 40, 50 euros. Depende no supermercado isso, né? Se eu for, também não adianta comprar uma coisa que vai me durar pouco tempo. Mas mesmo assim, para cozinhar, ingredientes são caros, as coisas são caras, ou a comida. Então eu virei vegetariano praticamente, embora não seja, eu sou carnívoro, mas tudo que é a base de ovo, que olha, são coisas mais acessíveis, mesmo assim, tudo é caro. Tudo é caro. Então, tento tirar a proteína do ovo. E quando carne, é sugestão. Eu tenho muita saudade, muita vontade de comer carne, nada, mas não tem nem peixe que seja barato de boa qualidade. Quando vem com os pratinhos feitos que a gente compra esses, é uma sugestão. Deve ter 2 gramas, 3 gramas, então não conta. Isso aí eu sinto na alimentação, eu sinto déficit, eu sinto fome. Eu tenho sentido fome faz tempo. Não é o suficiente para produzir, para estudar, tu precisa de alimentos. Então isso aí vai me adoecer. Com o tempo vai eu desenvolver um câncer, porque eu não tenho pátio aqui de onde eu moro, no condomínio, não tem lugar. Nem nos lugares públicos, não é um lugar muito, são adequados, não pode ficar parado assim em qualquer lugar. Mas eu moro praticamente num quarto, eu vou adoecer, que é o que a esposa da Hermê conseguiu fazer com a mãe da Hermê. Eu talvez vou adoecer com o tempo, vou desenvolver um câncer, ficar aqui. Não tem dinheiro nem para gasolina do carro, né? Então não tem que deixar o carro, tento fazer a manutenção mínima nele para manter ele ativo. Só, mas eu não tiro ele. As únicas coisas que eu faço é ligar ele e tal para fazer o motor girar. Mas não tem. Aliás, vende o carro, pois é, o carro estava tão barato, mas tão barato quando eu comprei em 2000, era o mais barato, apesar de ser novo, era o mais barato do mercado, é uma marca coreana e pequenininho. E não tem nenhum valor hoje para vender. Ele vai me pagar 2 meses e meio de aluguel se eu for vender ele. E eu não sei para onde é que eu vou ter que ir, onde é que eu vou ter que ir, o que eu vou ter que fazer ainda. Então o carro também é um dos maiores orgulhos da minha vida, que eu comprei com meu dinheiro, diferente do seu Hermê, que aliás, pegou as coisas do bisavô, do avô dele, do meu bisavô, que ele odiava, e comprou uma casa e carro e fez consultório, consultório particular, não sei o que, porque antes ele alugava até com 2 médicos, ele alugava uma sala. E daí o Hermê, que trabalha com todos, não. Daí o Hermê foi lá e fez diferente do Hermê, eu não tive, sabe? O Hermê chegou a ter 5 carros, não, esse aí foi com muito esforço. Diferente da dona Liana, que nunca comprou um carro na sua vida, que eu não sei nem se ela sabe o que é fazer. Tava aí, tô eu aqui. Então é um manifesto, sim, que é um manifesto de crime. Tem pessoas, eu não interessa partido político, mas conhecem isso, já falei com pessoas dos 2 partidos, advogados, conhecem um crime e espero que vai ser pego. Tem uma questão aí de jurisdição até para se resolver onde é que vai se desenvolver o processo, mas é fundamental que essas pessoas sejam pegas. Não adianta, porque aqui eu também fico embananado, porque não adianta eu denunciar eles para a polícia daqui, sabe? Tem que denunciar eles para... E é caso de polícia, aliás. Denunciar para a polícia no Brasil, eu não tô lá, mas daria no máximo um boletim de ocorrência. Todo mundo sabe como é que funcionam as coisas, mas um processo sim, um processo com tempo, com bons advogados, vai tirar, e a Eliana, aliás, vai ter que pegar. O Hermê corre risco, o Hermê não queria que eu fizesse processo contra a gente, porque ela vai a primeira coisa que ela vai falar, se ela fosse condenada a alguma coisa, ela vai aliviar a pena dela, ou ela vai me olhar e até por se dar conta do que ela fez, e do horror que é o que ela fez, ela vai dizer, olha, eles ligaram pra mim, vai tentar primeiro, ela pode tentar ter uma defesa com isso, mas ele não quer, porque se a hora que ela fala isso, que ela perde um processo também, e acontece isso, né, ela vai dizer, olha, teu pai ligou pro fulano, teu pai ligou pra minha filha, a Liana tava com os nomes, imagina, em 2019, se usa fax desde os anos 80, no mínimo, no Brasil, né, nos Estados Unidos talvez antes, porque as coisas chegaram sempre atrasadas, mas em outros países talvez antes, em fax se continua usando, inclusive nos anos 2000 eu trabalhava na revista, acho que 2005, 2006 se usava fax, ainda era um modo de documento oficial, hoje eu não sei, eu tô por fora se ainda é o facsímile. Mas daí a Eliana com um negócio, quando ela me adiciona, com 2 minutos ela me adiciona no WhatsApp.
Inclusive, ela conseguiu com a esposa do pai dela depois que eu fui demitido. Não quando eu tava suspenso, não 6 meses antes, quando eu disse pra Liana que a Liana pegou as coisas, daí eu comecei a ser ameaçado. Eu falei, Liana, tô num desespero aqui, agora tu pegou os telefones, tu passou pros teus pais, eu comecei a ser ameaçado de verdade aqui. Não, ela não me ligou. Ela sabia das coisas e não me ligou. 6 meses depois ela me liga. Ah, uma barbada pra me adicionar no WhatsApp. A Eliana com o telefone da filha da gerente na mão, que eu confiei, né? 6 meses antes, passei isso aí, olha. Falei, minha gerente é uma boa pessoa. Qualquer coisa, se acontecesse, eu tinha problema com o cara. Ah, não, mas daí a Eliana não adicionou, não falou com ninguém daqui. Sabe? É tipo assim, é que nem acreditar, né? Algumas coisas que tu ouve. É no Papai Noel e na cegonha mesmo. Não, né? É menos. Então, Dona Eliana, acho que ela tem que parar com. Não vou dizer para parar com liquid paper, porque pode ser que o produto exista ainda, que seja uma boa marca. Mas só ela não cheirar o liquid paper. Liquid paper é pra tu usar no caderno, sabe? Tu que não tem paranoia, não é pra tu pegar e colocar no nariz e cheirar, sabe? E a maioria de pessoal do São Leopoldo lá que te conhece sabe o que eu tô falando, né? Essa história é bem conhecida, né? Não é pra tu pegar e cheirar e pra tu ter alucinações durante a tua aula, sabe? Porque isso aí depois vai te dar paranoia pra ti na tua vida. E tu vai te transformar uma pessoa que justamente no trabalho, isso aí que tu é. Eu vou tentar não usar palavrões aqui pra não ser explosivo, mas vai te transformar nisso aí que tu é. E a tua outra irmã também, a dona Mauna Miller Carvalho, né? A perda total, a dona Mauna que se aproveita, não, que fala, ah, não, mas daí eu fui falar, agora, em janeiro, agora, Ayrton, quero te jogar, mas vai no médico. Não, mas peraí, tu tá, mano, de novo com esse negócio, tu tirou o trabalho com esse negócio, mas, ai, desculpa, não quero te falar, mas vai no médico. Mano, tá, de novo, tá fazendo, assim, manchar a procuração, mas peraí, daqui a pouco sim, vai começar a faltar alimentos, eu vou ter febre, é isso que eles querem. Aí tu deixa de raciocinar, tu dorme muito mal, tu fica estressado, tu vai fazer áudios longos na internet, uh, memória curta, muitas vezes tu acredita nas mentiras, principalmente se tu acredita, é a pior coisa acreditar, é melhor encarar, porque se tu acredita, começa a falhar a memória. Eu tive isso quando eu no trabalho, quase me enganaram, disseram que eles não tinham nada a ver. Como não tinha nada a ver? Foi daí o Urmê me ligaram no dia 6 de junho, se a polícia abre, o Urmê vai preso. Ligação do dia 6 de junho no WhatsApp, 6 de junho de 2019. A polícia abre, o Urmê vai preso. O negócio pornô é só uma confirmação do que é o caráter dele. É um mau caráter. Se ela abre, ele tá podre de bêbado, tá me xingando. Ele vai preso. Ali tá entregado. A esposa dele tá dando risada atrás. A Liana chega, não sei se até esse dia. Mas a Liana chega como quase assobiando, assim, estamos indo pra janta aqui com a filha dela, lá, como se nada aconteceu, como se estivessem esperando eu ser demitido. E o Ormei me xingando ainda. Mas é uma barbaridade, sabe? É caso para o Hermes ser preso, tá festejando um negócio que era o meu ganha-pão e ainda tá roubando os meus bens. A Mauro fala, não, tu quer os teus bens, eu ainda tô falando de coisas e de bagatelas. Imagino que não tá escondido, né? Aquelas coisas embaixo do tapete, dentro do cofre, embaixo da cama, né? A dona Mauna não. Estão perdendo nas coisas. A esposa do Hermeto tá perdendo, que sempre tem, quer ver o filho morto, que é isso. Tá gritando, não sei o que, ele tá mal, está numa situação, porque ela manda os e-mails depois que ela quer mostrar pros outros. Não sei o que, viu? Eu amo tanto ele. Mentira, mentira. Quem ama não precisa dizer. Sabe, tem gente que, olha, já falou que me odeia, que eu sei que gosta de mim. Sabe, que vai depois no fundo que não é rancoroso. Essa mulher, ela é doente. A Mauna é uma baita de uma rancorosa. A Mauna, só pra dizer também, pra deixar as coisas claras, apanhou de. Vou repetir isso aí, se eu já não falei. Apanhou de 5 gurias. Né? Não tem nada que ver com a história, mas eu até fui defender ela, porque eu não sei. Mas ela ficou com 5 homens no mínimo na mesma festa. Apanhou de 5, só pra não deixar esse negócio de machismo feminino e feminismo, porque até a pessoa que não são, sei lá, ou contra isso, ou a favor de feminismo, ou contra o feminismo, vão dizer, mas peraí, que ela foi se meter com a mulher? Que eu queria ver se ela fosse se meter com seu marido, você aí, sei lá qual é, se você é mulher, qual é o partido que ela foi. Ela se meteu com 5 e ela apanhou. E a dona Mauna que tá falando essas coisas aí, é justamente essa pessoa que fez isso. Isso aí lá por 95, 96 talvez. Então, é a Dona Mauna Miller Carvalho, né? Que consegue também desenvolver uma série de mentiras, né? Que quebrou um contrato oral em Londres. Tem uma série de mentiras da Dona Mauna por e-mail. Mas deixa, ela realmente, a Mauna perde ou lucra. A Mauna já fez isso quando eu tinha 17 anos, perde ou lucra. Tá perdendo, a Mauna tá lucrando. Aliás, ela fala no e-mail, não sei, que ela ganhou uma bateria, mas que bom, mas que solidária que é amiga dela, né? Que ela ganhou uma bateria eletrônica, só que não tem nada a ver. Bateria eletrônica, ela faz o que ela quiser. Agora eu tô falando das minhas condições, eu não estaria vindo aqui falando das minhas condições. São lamentáveis e eles estão vibrando, eles estão esperando justamente isso. E eu não vou cair assim. Bom, terminou por aqui.